Olá, Geminiano, vamos ver como que vai ser essa próxima semana de novembro, a última semana de novembro para vocês. Vamos fazer uma tiragem aqui, eu vou fazer uma tiragem estruturada de energia, desafios, melhores atitudes e conselho. Depois a gente ainda vai tirar dois oráculos para complementar, tá bom? E lembrando que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você, mas também pode acontecer de não ressoar e tá tudo bem, tá? Se não ressoar, você pode assistir vídeos de outros signos que você tem forte no mapa. Também, se tiver interesse, pode me chamar para uma consulta individual. Vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos começar aqui pedindo para o universo me fazer de canal livre e direto, que através dessas cartas eu encontro as mensagens e respostas que busco, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que vocês, geminianos, recebam uma mensagem mais limpa, direta e clara possível. Então vamos lá, vamos tirar. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Dá um joinha no vídeo, uma hypada. Vamos começar. Então, a energia dessa próxima semana do Geminiano, As de Copas, Sete de Paus. Eu vou tirar três cartas para contextualizar o As de Copas, tá bom? Dois de Espadas e três de Copas. Então vamos lá, vamos começar com a energia. A energia realmente é de você, assim, ó, transbordando amor, tá? Você realmente, assim, tá a fim de começar algo novo na vida emocional, tá? Ou não está satisfeito com a vida que você tem, na relação que você tem, ou você está muito tempo sozinho, enfim, chegou um momento, a energia de que você quer transbordar essa emoção, transbordar aquilo que é emocional, né, o amor mesmo, tá bom? A gente vê aqui que você tá numa energia também muito defensiva aqui, tá? E sabe o que eu vejo aqui? Que você a energia que você está nessa semana, apesar de você ter uma grande vontade de iniciar algo, né, na área emocional, na área afetiva, você tem muitos medos, muitas dúvidas. Essa carta não é de medo, mas é uma carta de dúvida, né? Você não consegue enxergar aquilo que é melhor para você, a direção que você tem que ir, o caminho que você tem que tomar, né? Então você fica muito bloqueado e não consegue viver isso, mas você entrou nessa energia, então a gente entende que você tem que sair dessa energia, tá? Aqui não é um conselho ainda que é a energia, tá? Mas para você viver essa energia, você não consegue estar nas duas ao mesmo tempo, né? E se você viver as duas ao mesmo tempo, não é uma coisa que você vai viver plenamente, né? Então a gente tem aqui, ó, é quase quando você lutar contra esse bloqueio. Então chegou a semana, o momento de você lutar contra os seus bloqueios, tá? Então essa carta aqui é de se defender, de insistir, persistir. Em sair desse estado de bloqueio emocional para você realmente alcançar uma leveza para viver as relações, né? Para você conseguir encontrar pessoas, conhecer pessoas, né? Fazer as coisas de forma leve, né? Com celebração, né? Tem que ser bom, né? Então, não adianta você entrar em relações e estar sempre tenso, sempre com medo, pode ser dúvidas também nesse sentido, né? De você ter bloqueios para entrar na relação, e ele está falando, ó, chegou o momento de você lutar contra os seus bloqueios, porque você chegou nessa energia e você tem que viver isso da forma mais leve possível, tá? Então você está na energia da semana de iniciar algo novo, combatendo os seus bloqueios para que isso aconteça, tá? É a sua energia da semana. Então vamos lá ver os desafios para a gente entender melhor os desafios da semana. O Geminiano, desafios da semana. Vamos lá. Ó, papisa é o desafio, hein? Vamos entender. Três cartas para contextualizar. As de ouros, imperador e morte. Então, quando a gente fala de desafio, ou o tarot tá falando que você tem que entrar nessa energia, isso é um desafio para você, ou que você está nessa energia e você tem que sair dela, tá? Eu entendo que para você viver a energia que está te pedindo, você não pode mais ficar na energia da papisa, que é uma energia recolhida, quieta, silenciosa. Você precisa sair da energia da papisa para você conseguir viver a energia da sua semana, tá? Você tem que conseguir criar novas oportunidades. A gente viu aqui, ó, o Três de Copas. É a oportunidade de encontrar pessoas, conhecer pessoas, oportunidades concretas. Ficando recolhido, recolhida, você não cria oportunidades concretas. Então, seu desafio é sair disso aqui para você criar essas oportunidades de conhecer pessoas, tá? Ou de encontrar pessoas que você já conhece que seja. É desafio também para você, talvez, sair de uma rigidez, talvez, porque assim, quando a gente está bloqueado,
né? Normalmente a gente entra numa forma defensiva de se relacionar, né? A gente aqui tá vendo muito que você tem que combater, mas a gente pode entender que você também tá nessa energia combativa de se relacionar, né? E que talvez você esteja um pouco autoritário, inflexível para viver relações, né? Então você se recolheu porque você tem uma questão aqui de ser defensivo, porque você tem um bloqueio, a gente viu, e você tem que começar a criar novas oportunidades. Então, para isso, qual que é o seu desafio? Você sair dessa energia, transformar essa energia, né? Finalizar essa energia silenciosa e rígida, para você ter realmente condições de criar oportunidades para se relacionar, tá? Esse é o seu desafio. E por que que é um desafio? Porque talvez isso seja muito difícil para você, tá? Seja realmente um bloqueio que você tem. E aí a semana te pede que para você viver essa fase que você está entrando, essa energia de querer transbordar, de querer se relacionar, você tem que acabar com essa questão de ficar em silêncio, rígido, inflexível, tem que sair desses bloqueios, tá bom? E eu vejo aqui o imperador e a papisa quase como um bloqueio seu mesmo, tá? E aí a gente tem as melhores atitudes. Vamos entender um pouco aqui. Melhores atitudes para vocês nessa semana. Entendeu? Melhores atitudes. 8 de ouros, 6 de copas, justiça, já tô entendendo aqui, hein? E 5 de espadas. Olha só, ele tá pedindo assim, ó. Você tem que sair desse silêncio. Isso é um desafio. Você tem que tentar sair desse silêncio, desse bloqueio, para criar novas oportunidades para você viver o amor que você quer viver, tá? Aí a gente vê nas melhores atitudes, ele fala para você trabalhar nisso, se dedicar a isso. Você tem que se dedicar àquele que é o teu desafio, que te impede de viver a energia que você está entrando. Você tem um bloqueio, a gente viu também nessa energia que você está bloqueado, né? A gente viu que você tem uma rigidez e você está recolhido, você guarda as coisas para você, porque a pisa é aquela coisa do guardar, né? E você tem que trabalhar nisso. A sua melhor atitude é focar naquilo que te impede de viver aquilo que você quer viver, tá? A gente já viu que você está entrando numa energia de querer viver um amor, né? E a gente vê aqui, ó, justiça, e a justiça está no meio dessas duas cartas aqui, tá? Então, o que que eu vejo aqui? Que talvez você esteja recolhido em silêncio e até numa postura um pouco orgulhosa e teimosa e autoritária, que ele está falando que é o seu desafio acabar com isso, porque talvez você tenha que fazer justiça com algo que aconteceu com alguém do passado. Alguém pode ter feito algo para você e você está recolhido, orgulhoso, e não tá falando mais com essa pessoa. E aí o tarô tá falando para você talvez se dedicar para que essa justiça consiga ser feita, tá? Ou foi você que causou isso. E aí o tarô tá falando para você se dedicar aos seus bloqueios para resolver eles, para você fazer justiça com alguém que você feriu no passado. Pode ser as duas coisas. Você pode ter sido ferido, você pode ter ferido alguém, tá? Como tem uma energia orgulhosa e o seu desafio é meio que sair dessa postura de firmeza, eu entendo mais que você precisa sair dessa postura de firmeza para você criar uma nova oportunidade, porque quem feriu foi você, tá? Acho difícil o tarô falar que você foi ferido e falar que você está sendo orgulhoso e criar uma nova oportunidade, tá? Se ele está dizendo que esse foi o desafio, sair do silêncio, criar novas oportunidades, transformar essa autoridade, esse orgulho, esse posicionamento rígido para criar essas oportunidades, para você viver esse as de copas e fazer justiça a uma ferida do passado, eu entendo mais que quem feriu foi você, tá? E você tem que se dedicar a trabalhar essa questão para você poder viver o seu as de copas, tá? Eu entendo mais assim, mas pode ser espelhado, pode ser o contrário? Pode. Aí você vê o que cabe mais para você, tá? Engraçado porque eu acho que eu fiz uma tiragem de amor de gêmeos e deu de pedido de desculpas sendo necessário, tá? Eu acho que realmente, geminiano, você fez alguma coisa pra alguém aí, hein? E eu acho que você tá arrependido, né? Que senão não estaria nessa energia de ter que voltar e reparar o passado e fazer justiça. Eu acho que você gostaria de fazer isso. E você tá se prendendo aí por orgulho, por rigidez, por medo, por qualquer coisa. Mas eu, se eu não me engano, veja a tiragem de gêmeos que eu postei na sexta-feira, se eu não me engano.
Que eu acho que tá lá que você tem que pedir desculpa pra alguém, geminiano. Se mexe, hein? Vamos ver. Conselho. Conselho pro geminiano. Conselho pro geminiano. Olha lá, rei de ouros, vamos entender, tá? Rei de paus. Oito de paus. E estrela. Tô falando que é você que tem que pedir desculpa. Sabe por quê? Porque ele tá falando pra você agir. E essa carta aqui é uma carta de cura, né? Vai atrás de curar essa situação, né? Vai atrás de curar essa situação do passado aí, que você precisa ser justo, fazer justiça, né? Saia desse ciclo, desse silêncio, desse orgulho, para você poder sair do seu bloqueio e viver o as de copas com três de copas, né? Tá me parecendo muito isso. Então, qual é o conselho? O conselho é você buscar, tá? Amadurecer, e eu vejo isso aqui, amadurecer, porque eu tô linkando as cartas, eu tô linkando essa história. Então é muito de você entender que você tem que ser uma pessoa que dá valor, e que tem valor, mas que dá valor, né? Uma pessoa madura, uma pessoa pé no chão, uma pessoa que é um rei entende aquilo que ele precisa fazer, né? E a gente vê o rei de paus aqui como contexto, como o rei da ação, né? Ele é um rei mais ativo, né? O rei de ouros não é tanto, mas o rei de paus está botando a ação desse rei de ouros aqui, né? Ele está falando, faz o que você precisa fazer. Esse rei é decidido, esse rei sabe o que tem que fazer e faz, tá? Ele é um rei determinado, tá bom? E aí a gente vê um movimento, então é a determinação de fazer esse movimento, um movimento rápido. Isso aqui fala de comunicações rápidas, de notícias rápidas, tá? E a gente fala da estrela, que é a carta da fé, da cura, da confiança, né? Da esperança. Então, eu vejo muito como conselho é você agir, né, dando valor às pessoas, às coisas, e dando valor a si mesmo também, porque de uma certa forma você está sendo prejudicado também nessa postura de imperador com papisa, né? Então, é você buscar o valor das coisas, das pessoas, com determinação, fazendo um movimento de buscar a cura, de buscar, de ser confiante também, né, em fazer, porque isso aqui, dois reis, assim, é mais do que confiante, mas isso aqui fala de confiar no divino, confiar na vida, né, e confiar na cura, tá? Então, eu tô vendo muito ele falando para você buscar essa cura, tá? Buscar essa estrela, que pode ser uma pessoa, uma situação, eu entendo como pessoa aqui, tá, gente? Eu tô entendendo mais como uma relação do passado em que você feriu alguém e que você, por orgulho, tá em silêncio, né? Talvez por não querer admitir, né, que foi essa pessoa que foi capaz de fazer isso aqui, ó, né? Pode ser inclusive uma traição, tá? E que agora você tem que fazer um movimento, porque você quer viver isso, né? Você só não foi buscar essa pessoa porque você tá orgulhoso, em silêncio, talvez, com aquele orgulho de não conseguir admitir aquilo que fez, de não conseguir baixar a cabeça e pedir desculpa, entendeu? Mas você quer viver um amor, tá? E eu entendo como reconexão isso aqui, por conta disso aqui também, tá? Eu não entendo como um novo amor, não. Eu entendo como uma renovação do amor do passado, tá bom? E ele está pedindo para você ir acreditar na cura, com determinação, fazer esse movimento, né? Tomar essa iniciativa de comunicação, tá bom? Eu vou pedir agora cinco cartas aqui para esse tarô, para ele contar um pouco mais dessa história, ver se a gente consegue um pouco mais de detalhes e ver o que ele pode contar para a gente a mais aqui, pro Geminiano saber dessa quarta semana aí de novembro. O mundo, Pagem de paus, justiça. A gente viu justiça onde mesmo? Nas melhores atitudes, né? Aqui, ó. Sete de ouros e quatro de espadas. Vamos ver então o que ele pode estar contando pra gente, tá? Eu vejo, a primeira coisa que eu bato o olho nessas cartas e vejo é você enviar uma mensagem, porque o pajem é um mensageiro, né? Uma mensagem para fazer justiça, para reequilibrar as coisas, para acertar as contas, para que um ciclo seja encerrado e não necessariamente interrompido, mas transformado, né? Um ciclo se fechar para outro começar, tá? Então eu vejo muito aqui o tarô falando que você precisa tomar uma atitude de página de paus,
para poder fazer a justiça e conseguir finalizar um período aí, né, um momento e começar outro, tá? Ele te pede também, eu acho que ele mostra aqui, na verdade, tá, que você que já passou tempo demais. Por que que eu acho que ele tá falando, em vez de falar para você, ah, não, você tem que esperar e pensar melhor, eu tô falando que ele tá falando que você já fez, já pensou muito e já passou muito tempo. Porque a gente tem no conselho aqui o 8 de paus, para você fazer rápido, porque você já demorou demais, tá? Então ele fala que, olha, você já pensou muito, já se recolheu, já analisou demais, agora você manda a mensagem logo, porque a gente viu o 8 de paus aqui no teu conselho, para você poder fazer a justiça e acabar logo com esse afastamento, com esse mal-estar, né, com essa, enfim, com a história do jeito que tá, para começar a história de outro jeito, tá? Para você poder encerrar esse ciclo, seja lá, seja um encerramento final ou seja um recomeço, tá? Mas ele falou já que você esperou demais, tá? Porque senão esse 8 de paus não ia estar aqui, não. Esse 8 de paus é velocidade, faz logo. Então você vê como complementou direitinho, contou uma história bonitinha aqui para você, hein, Geminiano? Vamos tirar mais um oráculo aqui de conselho para ver o que mais que a gente pode acrescentar nessa história. Vamos ver. As conclusões estão ao seu alcance, tá? Talvez você esteja nesse bloqueio, né? Nesse orgulho, nesse silêncio, nesse afastamento. A gente viu nesse tarô aqui, eu já coloquei aqui? Não, tá aqui. Nesse tarô aqui que você se afastou por muito tempo, né? Se afastou por muito tempo, ficou em silêncio por muito tempo, né? E você tá querendo viver esse amor, né? Você tá querendo fazer justiça, ainda que você não consiga fazer, e ele tá falando para você sair desse bloqueio para poder fazer, para poder acertar as coisas. E ele tá falando, olha, as conclusões estão ao seu alcance, ou seja, depende do seu movimento. As conclusões chegarem, né? Ou as conclusões aqui, ó, o mundo. Depende de você, do seu movimento. E Geminiano, não por nada, eu acho que vocês estão nessa energia tem um tempo já, tá? Eu acho que vocês estão nessa energia um tempo lá. E vê se vocês não estão lidando com ninguém de touro, apesar de não ter o Hierofante, que é a energia mais forte de touro, porque o touro tá esperando alguém voltar e para pedir desculpa há muito tempo, tá bom? O geminiano tá pedindo, precisando pedir desculpa para alguém, o touro tá esperando uma desculpa há muito tempo. Então você vê aí o que pode ser, tá? E é isso, gente. Tô brincando. Vê aí o que se encaixa na história de vocês. E se vocês precisarem de uma orientação melhor, eu estou à disposição, pode me chamar, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima tiragem.